Bom dia, segunda série de formação de docentes. Sou a professora Ivonete e vou começar a nossa aula de metodologia de alfabetização e letramento hoje com o conteúdo métodos de alfabetização, inserido na nossa proposta pedagógica curricular do Estado do Paraná e fazendo uma análise rápida, né, do que vimos na aula anterior. Que ler e escrever é uma herança cultural das sociedades letradas, né? Atualmente uma necessidade básica, porque ela proporciona autonomia e dá protagonismo aos cidadãos para atuar na sociedade em que ele está inserido. Vimos também que a escrita passou por uma evolução muito grande desde os sumérios, lá 3.500 anos antes de Cristo, até chegar à escrita alfabética, que é a que a gente tem hoje, né, que se utiliza de letras para ler, para escrever e se comunicar. O Brasil ainda tem muitas fragilidades em relação à alfabetização. O INAF, Indicador de Alfabetismo Funcional, ele apresentou em 2022 dados bem preocupantes, né? Que 8% da população brasileira de 15 a 64 anos não está alfabetizada, ou seja, são analfabetos. E somente 12% dessa mesma população de 15 a 64 anos tem uma leitura proficiente, ou seja, dá conta de ler e interpretar textos de maior complexidade. Então, os dados são bem preocupantes, né? E a gente tem que ver aí o que está acontecendo, o que a escola pode contribuir com isso. E vocês, futuros professores, né, como também podem contribuir para que esses dados melhorem aí, né? E nós fechamos a aula passada com uma atividade para casa. Então, vocês levaram como reflexão para conversar com seus familiares, né, com quem acompanhou o processo de alfabetização de vocês, algumas questões, né, em que série vocês se alfabetizaram, né, se foi na educação infantil, nos anos iniciais, que idade vocês tinham e como que foi esse processo de alfabetização? Foi tranquilo, né, ou foi traumático? Então a gente poderia dar uma socializada agora, né, apresentando aí as respostas de vocês. Quem gostaria de começar? Pedro. Muito bem. É isso mesmo. Mariana. Também. Legal. Daisy. Muito bem. Então a gente viu que dos 24 alunos aqui da sala, 7 relataram que tiveram algum tipo de problema no seu processo de alfabetização, né? Alguma dificuldade, uns que se alfabetizaram no terceiro ano, outros no segundo, alguns relataram que precisaram de um reforço a mais, né, nesse processo. Então, pensando nisso, por que será que isso ocorre, né? O que a escola, de repente, o que a formação dos professores poderiam contribuir para isso? Então, vamos conhecer um pouquinho, né, esses supostos problemas ou dificuldades que surgem aí no processo. Então, problematização de hoje, né, que a gente vai trabalhar os métodos de alfabetização. Como se ensina, então, a ler e escrever? Qual é a forma certa? Tem um método melhor para alfabetizar? Eu vou trazer aqui para vocês os métodos de alfabetização utilizados no Brasil desde que a escola começou a se sistematizar, né, para ensinar as crianças a ler e escrever. Isso lá na época aí da proclamação da República, mais ou menos, né, a partir daí. Então, os métodos que nós conhecemos, eles estão divididos em 3 grupos. Métodos sintéticos, que são o método alfabético, silábico e fônico. Métodos analíticos, que tem o método da palavração, sentenciação e de contos, e os métodos globais, que partem de textos completos, né? Histórias, poemas, enfim. Então, a partir
do conhecimento desses métodos, né, dos métodos existentes, nós vamos agora, dentro de utilizando a metodologia da sala de aula invertida, nós vamos dividir a sala em 3 grupos, né, onde esses grupos vão fazer uma pesquisa e uma apresentação aos colegas, né. Vamos fazer aqui um sorteio, vou deixar aqui em cima da mesa, né, pode vir um representante de cada grupo. Isso, grupo 1, método sintético, grupo 2 ficou com o analítico e grupo 3, métodos globais. Beleza. Então, o que vocês vão pesquisar? Vocês vão pesquisar a fundamentação teórica, né, de cada um desses métodos, as principais características, né, de cada um, e algumas atividades utilizadas por cada um desses métodos, né? Vocês vão ver ali que vocês vão encontrar atividades mais tradicionais, vão encontrar cartilhas, livros com pseudotextos, enfim, né? Vocês vão ali em cada um deles vão ver atividades representadas. Para fazer essa atividade, então vocês vão poder utilizar o celular, quem tiver, ou então ir, né, ao laboratório de informática para fazer a pesquisa, tá? Então, muito bem, vocês têm até o final da aula agora, beijo de volta para as apresentações, beleza? Então, fiquem à vontade. Muito bem, voltando, pessoal, conseguiram terminar? Joia! Então, vamos começar com a apresentação do grupo 1, né, dos métodos sintéticos. Muito bem, grupo 1. Bem relevantes os apontamentos. Grupo 2. Isso, muito bem. E o grupo 3, métodos globais. Ótimo, pessoal. Muito bem, boas as colocações, né, de vocês. Se organizaram, apresentaram, utilizaram recursos, né, slides muito bem organizados. Parabéns. Né? Eu queria deixar para vocês, vou deixar para vocês no final da aula um texto, né, no Classroom, para a leitura em casa e aprofundamento do assunto. Então, dêem uma olhadinha lá no Classroom e vocês vão ver aí que tem um texto complementar. Então, vamos fazer já quase no final da aula, né? Vamos fazer a nossa síntese integradora aqui, vamos organizar uma roda de conversa. E após os estudos que a gente fez, né? A que conclusão a gente chegou, né? Em resposta aí à nossa problematização inicial, que foi como se alfabetiza, que método seria o melhor, né? Então vamos lá, quem quer começar? Leila. Isso, Leila, muito bem. Alfabetizar requer um ensino sistematizado e intencional, né? Não é qualquer coisa, não é qualquer atividade aí pega aleatoriamente que a gente vai aplicar com os alunos, né? Então exige uma sistematização, uma intencionalidade. Ana. Isso. O professor precisa conhecer todos os métodos, compreender a diferença entre eles, né? Para melhor utilizá-los e levá-los ao letramento, porque a gente sabe que não basta alfabetizar, né, ensinar o código, mas a gente tem o objetivo de letramento, ou seja, que as pessoas utilizem esse código com uma função social, né? Igor, muito bem. Sim, o professor precisa conhecer também o nível de escrita, né, dos seus alunos para fazer intervenções adequadas, né? E escolher atividades mais produtivas para cada um. Suzy? Aqui. Isso. O método vai depender aí da abordagem que o professor utiliza, né? Se é uma abordagem mais tradicional ou mais cognitivista, né? Levando em conta como a criança pensa. Que isso é o nosso assunto da próxima aula, que vai ser a psicogênese da alfabetização. Mais alguém? Muito bem, então, gente, para finalizar, né, a gente viu que o conhecimento do professor faz toda a diferença na alfabetização dos seus alunos, né? Então, o professor pode tornar esse processo
mais tranquilo, né? Ou, ao contrário, mais traumático. Então é importante o professor se preparar bem para essa tarefa de alfabetizar. Isso aí, obrigado pela participação de vocês, a aula foi muito produtiva. Até! 10:04, prof. 10 é o tempo mínimo. Deu então? Deu.